Olá, meus irmãos, eu cumprimento a todos os amigos com a paz do Senhor Jesus. Neste quarto trimestre de 2020, estamos estudando uma lição por tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Esta aqui é a nossa lição bíblica dominical, que nós estamos já encerrando agora nesse quarto trimestre. E o tema é a defesa de Jó. A lição hoje é a lição número 10 e o tema é a defesa de Jó. Lembrando aos nossos professores e estudantes da Escola Bíblica Dominical que neste comentário eu não irei seguir o passo a passo como está na lição, mas eu irei trazer subsídios complementares para seu melhor aproveitamento na sua Escola Bíblica Dominical. E como havíamos estudado na lição anterior, Jó, mais uma vez, ele vai defender a sua integridade. Fala da inescrutável sabedoria de Deus e vai dizer que ninguém pode conhecer nem sondar os seus planos, ao menos que ele o queira revelar. Com isso, Jó rejeita os argumentos de seus amigos que especulavam erroneamente sobre a situação de Jó. É bem verdade que Jó não sabe o motivo de seu sofrimento, mas ele sabe que tudo estava sendo permissão de Deus. Jó também se diz inocente e diz aos seus amigos que eles não podem descobrir a causa de seu sofrimento baseado em experiência, tradições antigas ou até mesmo com uma teologia puramente racionalista. Bem, depois que Jó refuta todas as teses de seus amigos e expõe toda a incapacidade deles em avaliar corretamente o que estava acontecendo, Jó apresenta a sua última defesa diante de seus amigos e também diante de Deus. Então Jó irá apresentar um discurso final e esse discurso está no capítulo 29, o capítulo 30 e o capítulo 31. Inclusive, estes são os capítulos finais da sua última defesa. Nesta série de debates que estamos vendo dessa lição, nós vamos ver esses argumentos de Jó. Jó, capítulo 29, versículo 1, assim está escrito: E prosseguiu Jó com a sua parábola, dizendo, perceba a palavra, e prosseguiu Jó com a sua parábola. Perceba a palavra parábola em hebraico, que é mashal, e significa discurso ou provérbio. Então, preste bem atenção. Essa palavra parábola aqui em Jó não é uma parábola comparativa, como por exemplo no caso das parábolas de Jesus. Nesse texto de Jó, a palavra parábola quer dizer discurso sábio. Isso porque em uma outra tradução bíblica, se você for olhar, nem aparece a palavra parábola. Na Nova Almeida Atualizada, a palavra que aparece é fala ou discurso. Então, fazendo uma retrospectiva explicativa, o texto deve ser lido assim: e prosseguindo Jó com o seu discurso, e prosseguindo Jó com a sua fala. Ok? Bem, e nessa última fala de defesa que Jó faz, ele divide em duas faces, dois momentos. No primeiro momento, ele vai trazer uma fala saudosista. Ele vai lembrar de quem ele era antes dessa aprovação. Já no segundo momento, ele vai descrever o seu estado atual. Portanto, ele descreve como era o seu estado no passado e depois ele vai descrever o seu estado no presente. Nisso nós temos aqui uma lição muito importante da parte de Jó, porque ele não tem vergonha de dizer como ele era uma pessoa próspera, como ele era respeitado, e em seguida dizer como ele se encontrava, falido, doente
e desprezado. Isso porque ele tinha convicção de que a sua comunhão com Deus era a mesma, independente das circunstâncias. Lembre-se que Jó era um homem sincero e inclusive temente a Deus. E quem vai dizer que Jó é sincero é justamente o próprio Deus. Por isso que ser firme e constante deve ser sempre um princípio moral de todos os que servem a Deus. Isso nos faz lembrar a primeira carta de Paulo a Corinto, capítulo 15, versículo 58. Assim está escrito: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esse tipo de postura que Paulo ensina nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, só é possível se tivermos a nossa esperança em Deus. Porque, como diz o autor de Hebreus, no seu capítulo 6, versículo 18 e versículo 19, a esperança é a âncora da alma. Bem, como já vimos em Jó 29:1, Jó demonstra saudosismos, e o saudosismo em excesso não é bom, não é uma atitude muito sábia. Veja o que o sábio Salomão disse em Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. Assim está escrito: nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque não provém da sabedoria esta pergunta. Então, esse saudosismo não era saudável, porque para que Jó mantivesse sua esperança em Deus, ele deveria esperar o futuro e não ficar no lamento do passado. O passado deve nos servir de lições e não de prisões. Deve nos servir para aprender e não para nos prender. Isso porque o passado já não existe mais e muito menos pode-se voltar para vivê-lo. Mas apesar desse saudosismo de Jó, ele traz um importante reconhecimento de Deus. Veja Jó capítulo 29, versículo 2. Assim está escrito: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Perceba a expressão, como nos dias em que Deus me guardava. Nessa expressão, ele está fazendo aqui já uma objeção aos seus amigos. Porque ao contrário do que os seus amigos falavam, que dizia que Jó só estava bem de vida porque Jó fazia o que era certo e porque ele era bom, Jó na verdade está contrapondo e sabiamente se opondo, dizendo que é justamente ao contrário. Jó está reconhecendo o seguinte: eu vivia bem, eu tinha riqueza, eu tinha saúde, não porque eu fazia as coisas certas, não porque eu era bom, mas porque Deus me guardava. Perceba que Jó tem consciência de que os resultados e o sucesso da sua vida vinha de Deus. Jó sempre atribuiu tudo a Deus. Jó não acreditava que o sucesso e o resultado fosse méritos próprios. Temos aqui mais uma lição de Jó para a nossa vida. E a lição é que devemos tomar cuidado para não incorrermos na arrogância do discurso do mérito próprio. Porque nunca se trata de nossas habilidades. Nunca se trata de nossos recursos ou de nossa inteligência. Nunca fui eu, nunca foi você. A causa dos bons resultados sempre foi por misericórdia de Deus. E Jó realmente tinha razão. Ele era rico e próspero porque Deus o protegia. E agora estava sofrendo porque Deus retirou essa proteção. Bem, quando lemos todo o capítulo 29, Jó fala em uma linguagem poética sobre as suas conquistas.
que Deus lhe proporcionara. Inclusive, ele ainda atribui as suas decisões assertivas e os seus passos certos que lhe deu em toda a sua vida, porque Deus o iluminava com a sua luz. Veja Jó capítulo 29, versículo 3, assim está escrito: quando fazias resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu, pela sua luz, caminhava pelas trevas. Veja, ele confessa que ele só acertava em suas decisões porque era orientado por Deus. Jó também era um excelente sacerdote de seu lar. Veja o que ele diz no capítulo 29 e o versículo 5. Assim está escrito: quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim se assentavam. Ele diz em uma linguagem poética que quando estava diante de Deus, fazia com que seus filhos se assentassem em volta dele. O que ele está dizendo aqui é que ele ensinou a seus filhos, desde quando eles eram pequenos, a servirem a Deus. Porque Jó não somente ele temia a Deus, Jó dava o exemplo de um homem de Deus. E como um homem de Deus temente, ainda ensinava aos seus filhos como temer a Deus. Enfim, todo o capítulo 29 é uma narrativa poética que descreve a envergadura da estrutura espiritual, moral e ética que Jó sustentava diante de todos e diante de Deus. Bem, mas quando Jó, no capítulo 29, acaba de descrever como era glorioso o seu passado, no capítulo 30, como eu disse, ele tem dois momentos do discurso, ele vai descrever o seu estado de miséria. Jó, agora no capítulo 31, versículo 1, assim está escrito: agora, porém, se riem de mim os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria dado para trabalhar no campo com os cães. Perceba que antes havia respeito, riqueza, saúde, honra, autoridade. Agora ele diz que os filhos dos criados que trabalhavam com os cães no campo, esses filhos dos criados zombavam de Jó. Os camponeses mais pobres, as pessoas de mais baixo clero, as pessoas da base da pirâmide social, todos zombavam de Jó. Jó virou motivo de piada. O nome de Jó virou chacota, escárnio, até para as pessoas mais desqualificadas. Elas faziam pouco caso da vida do patriarca. E é bom que se diga que essa postura de divulgar a desgraça alheia, essa postura de zombar da fraqueza alheia, é um trabalho maligno e desprezível. O verdadeiro cristão jamais deve se prestar a esse tipo de desserviço. O capítulo 30 é o oposto do capítulo 29. Porque quando lemos a narrativa do capítulo 30, a ideia é de um homem moribundo, chaguento, solitário, beirando a loucura. Inclusive, Jó era perturbado por jovens que zombavam e o perseguiam quando o encontravam nas ruas da cidade. Veja que Jó ainda se queixa de problemas mentais que lhe sobrevieram no meio de todo esse tormento. Jó, capítulo 30, versículo 15, assim está escrito: sobrevieram-me pavores como vento, perseguiam a minha honra, e como nuvens passou a minha felicidade. Parece que Jó estivesse até com uma síndrome de pânico. Ele relata um medo
como que alguém viesse para fazer algum mal. Isso por causa de tão vulnerável o seu estado em que ele se encontrava. Jó reclama de insônia e dores nos ossos. Jó, capítulo 30, e versículo 17, assim está escrito: de noite se me transpassam os meus ossos, e os meus nervos não me dão descanso. Mas apesar de tudo isso, de todas essas mazelas, de todos esses tormentos sociais, físicos e até mentais, o que Jó mais lamenta é o silêncio de Deus. Isso nos faz lembrar o Senhor Jesus, que apesar de toda a humilhação, de todas as escoriações do seu corpo flagelado, pelos açoites do Azorraque, o que ele mais sentiu foi o silêncio de Deus. Em Mateus capítulo 27, versículo 46, e Marcos capítulo 15, verso 3 a 4, assim está escrito: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Perceba que, sem a presença de Deus, o homem Jesus agoniza no Calvário. Porque a nossa vida, o que mais há de importante nela é a presença de Deus. Bem, depois de descrever o seu estado anterior, glorioso, e o seu estado atual de desgraça, ele encerra defendendo sua integridade moral. Em Jó, capítulo 31 e o verso 1, assim está escrito: fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria em uma virgem? Nessa defesa, Jó fala de um assunto que o próprio Senhor Jesus irá tratar no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, versículo 22. Assim está escrito: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Os olhos cobiçosos, cheios de concupiscência, faz com que você deseje o que não é seu, aquilo que você não pode ter e aquilo que você nem precisa. Por fim, no versículo 2 do capítulo 31, ele diz: que porção teria eu do Deus lá de cima? E qual seria a minha herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Jó, com essa pergunta, ele já está respondendo a primeira pergunta do versículo 1 do capítulo 31. Porque ele não consegue, se ele não conservar os seus olhos puros, a sua alma não estará pura diante de Deus. E aí, como ele poderia receber a herança eterna? É isso que ele pergunta. E isso já nos mostra que Jó, apesar de perder tudo nesta vida, ele mantinha uma fé, ele mantinha uma esperança na vida eterna. Com Deus, com o Senhor. Veja a expressão: como poderia eu ter a herança do Todo-Poderoso que está no céu? Essa é uma lição tremenda da parte de Jó. Veja o que o apóstolo Pedro diz, corroborando esse pensamento do patriarca Jó. Na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 3 e 4, assim está escrito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, veja a expressão do apóstolo Pedro, incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Ainda no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, versículo 19 e 21, assim está escrito: não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões
não minam e nem podem roubar. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Por isso que Jó, em meio a tanta calamidade, não se desesperou quando perdeu tudo. Porque o coração de Jó estava com Deus, estava nas coisas celestes. Eu, como sempre faço, eu quero encerrar citando a primeira carta de Paulo, capítulo 15, Corinto, capítulo 15, versículo 19. Assim está escrito: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Bem, quem serve a Deus só para ter ganho material nesta vida, segundo o conceito do patriarca Jó, segundo o conceito do apóstolo Pedro, segundo as palavras do Senhor Jesus e segundo a orientação de Paulo aqui em Corinto. Então, se você serve a Deus só pelos bens materiais, segundo esses autores bíblicos, você é o mais miserável dos homens. Que Deus te abençoe muito e, se Ele nos permitir, até a próxima aula. Amém.